Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando o testemunho do pastor Hudson Salles. E você já sabe, né? Esse testemunho de hoje e todos os outros que você já viu aqui no programa, você pode ver também no portal da Revista Aliança, no www.revistaaliança.com.br. E eu queria te pedir que você nos ajude a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Quantos líderes você conhece que podem ser abençoados por esse testemunho de hoje? Que podem ser tocados ou que estão com algum tipo de dificuldade em determinada parte da liderança, que podem ser ajudados? Então compartilha esse conteúdo com uma pessoa, ou através do Facebook, através do portal. Compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Pastor, então essa liderança, o Senhor buscou esse crescimento com foco nas pessoas. Um verdadeiro líder faz isso, né? O foco nunca é ele. Uhum. Eu acho que os fatores, o que eu tenho observado, Carol, é que a nossa vida parece que ela vai nos afunilando e nos empurrando para o nosso propósito. Verdade. Uma coisa que eu observei é que aquilo que eu sentia desde criança, como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não tinha potencial para tanta coisa, essas coisas que eu sentia, eu vi uma necessidade imensa de dizer para as pessoas que elas eram capazes, de produzir nelas a vontade de se conhecerem e de se valorizarem. Então eu acho que tudo isso contribuiu para que eu pudesse enxergar as pessoas e ver que elas é que, na realidade, a gente extrair o melhor delas é que, com certeza, me faria um líder. Apesar de que eu nunca fui com esse foco. Mas foi isso que aconteceu. Isso foi acontecendo. E porque a gente conversando com o senhor, a gente vendo hoje, não dá para imaginar que tinha esse tipo de sentimento de inferioridade. Demais, eu tinha demais. Olha tinha só. Muito. Era algo que gritava dentro de mim, eu nunca me sentia capaz assim mesmo, mas sempre ia, eu sempre fui muito desbravador, aquela coisa destemida, responsável demais. Eu me lembro que eu chegava da escola com 11 anos, 12 anos, eu almoçava e ia para um trabalho que eu tinha, eu trabalhava num comérciozinho, trabalhava no caixa. Hoje eu fico olhando as pessoas com dificuldade para dar troco, fica calculando para dar troco, eu tinha que dar troco, não tinha esse negócio de calculadora para isso. E às vezes quando o dono viajava, eu era o responsável ali. Imagina, com 12 anos, eu era responsável por isso, 13 anos. Eu saí de lá, fui para assinar a carteira para ir para outro lugar. Então, eu chegava em casa, à tarde, meus amigos estavam todos na rua brincando. E aí a gente ficou olhando assim, meu Deus, valeu a pena. Eu não estava lá brincando naquele momento, mas valeu a pena para mim. E com isso eu não estou dizendo de hipótese alguma sobre a exploração de menores, porque não é isso que a gente está evidenciando aqui. É bom que fique claro que os meus pais nunca, na realidade, me obrigaram a ter que fazer isso. Eu sempre gostei de ter que fazer isso. Tem pessoas que têm isso, né? A minha filha mais nova, ela é louca para fazer 10 anos para trabalhar na mercearia do lado da minha casa. E não adianta falar com ela que não dá, que não vai, que é o sonho dela. Pois é, eu acho que esse contato, eu tinha medo das pessoas. Eu tinha vergonha das pessoas. O meu patrão falava assim, eu quero que você, na hora que entrega o troco, que você fala assim, muito obrigado. Isso era uma dificuldade para mim. Eu falava com a cabeça baixa, o complexo de inferioridade. Então todas essas coisas me ajudaram a olhar para as pessoas, e quando eu via que as pessoas se sentiam pequenas, então eu me preocupava com elas. Então aqueles talvez, os mais encrenqueiros, difíceis de lidar nas empresas, era esse que eu focava. E eu conseguia não só fazer ele entender que eu estava ali, que eu queria ser uma mão estendida para mostrar que ele era bom, que ele era capaz, que ele era melhor do que aquilo. E isso foi crescendo dentro de mim. Foi crescendo. E eu comecei a dar treinamento, já tinha aí... Foi logo quando eu casei, eu tinha uns 25, 26 anos, aí eu já dava alguns treinamentos já de liderança, baseado nesses livros, essas coisas que a gente via. Aí eu já comecei a fazer algumas coisas no sentido de tentar replicar. Eu nunca tive preocupação de alguém tomar meu lugar. Eu sempre achei
que o lugar espaço para todo mundo. tinha espaço para todo mundo. Eu acho que esse desprendimento me ajudou muito. Olha Ajudou só. bastante. Pastor, às vezes, eu falei isso já algumas vezes e eu sinto isso na minha vida e estou vendo agora na sua vida também. Onde mais dói é onde Deus mais nos usa, né? Verdade. Todo esse complexo, não dá para acreditar. O Senhor contando assim, a gente não consegue imaginar. Mas é uma verdade. É uma Olha verdade. só. E o gostoso hoje é que a única coisa que isso contribuiu foi para que ficasse mais evidente o meu prazer de ajudar pessoas. E aí eu faço isso na minha área profissional, faço isso como missão de vida. Eu, como pastor, é com uma missão, eu continuo até hoje trabalhando. Hoje eu já entrei numa outra área de estudos. Eu sou formado em administração, processos gerenciais e fiz agora um MBA em coach. Olha só. Então, um MBA em coach é mais do que a formação em coach. A gente já entrevistou aqui alguns coaches. Sim. Mas como que é? Explica pra gente como que é isso, pastor. E como que o senhor chegou nisso? Sim, foi ótima a pergunta. Por quê? Existem realmente muitos... hoje existem várias bases, várias escolas dando coach hoje. Verdade. Mas hoje eu procurei aquilo que era de melhor do coach no Brasil, conhecido internacionalmente. Hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coach. Fiz a minha primeira formação em PPC, que a gente chama de Personal e Professional Coach. Essa foi a primeira formação. E eu me encantei. E continuei estudando. E eu fiz todas as etapas do coach, até me formar hoje como Master Coach, membro da Sociedade Brasileira de Coach. Isso não é um processo rápido, né, não. pastor? Demanda muito estudo, muito tempo, muito estudo, né? Porque é ciência envolvida, ciência comportamental. Já tem 2 anos estudando muito e é muito caro. Imagina. Em toda a formação, talvez para alguns não seja tão caro, mas para mim foi realmente um desafio. Mas foram mais de R$40 mil até essa formação. Para você ter uma ideia, a escola, eu formei em São Paulo, eu fiz todos os meus processos de coach em São Paulo, eu ia para lá, ficava uma semana, voltava, ia nesse período de 2 anos. Então eu fiz o PPC, eu fiz o Executive, que é relacionado para a empresa, o Career Coach, que é relacionado para a carreira, o Positive, que é a base de todo o processo de coach, que é a base da psicologia positiva. E o que é que me encantou nesse processo no coach? Primeiro, eu entendi que eu poderia fazer uma profissão, exercer uma profissão em que eu continuaria ajudando as pessoas, não só na igreja, mas fora dela como profissional. E viver disso, porque na igreja, é como eu disse, a gente vai como um voluntário, como alguém que ama fazer aquilo, não que tenha nenhum erro em viver disso, mas eu amo trabalhar. Então eu tento contribuir tanto na área profissional, empresarial, quanto questão da minha missão principal do Evangelho. Então eu fiz toda essa formação e a FAPES, que é a faculdade que hoje eu fiz o MBA, ela só aceitou a nossa matrícula porque, primeiro, elas analisaram todas as escolas de coach do Brasil. E a que foi aprovada por elas é a que hoje eu faço parte, sou membro, que é a SB Coach. E, além do mais, você tem que ter todas as formações. Olha só. Senão eles não deixam... Não basta você ter uma faculdade. Eu já tinha faculdade. Se eu fosse matricular, eu poderia matricular em outros cursos, mas não... Não nesse. Nesse, porque eu teria que ter toda essa base de formação. E aí, hoje, como Master Coach, eu fui pro MBA. Um MBA, para quem não conhece, é como se fosse uma especialização, né? É uma pós-graduação, alguma coisa assim. É você ser mestre naquilo ali que você vai atuar. Porque o MBA, o que a gente fez, o bacana, Carol, é que a seriedade pelo qual eu investi, exatamente para que eu não entregasse qualquer coisa para nenhum cliente meu. Eu não quis fazer atendimento enquanto eu não formasse.
Eu fui começar a dar treinamentos de coach agora há uns 6 meses para cá. Até então, eu estava só estudando. Porque o que é o coach? O coach é uma metodologia cientificamente validada que faz as pessoas chegarem nos seus objetivos. Mas é mais do que isso, porque são metodologias, o que mais me encantou em tudo isso, e a tese minha do TCC, do meu artigo, a gente está fazendo o artigo agora para a faculdade, é a semelhança do coach, a psicologia positiva e a Bíblia. Olha só. É impressionante. E o que mais me chateava e ao mesmo tempo me alegrava de cada treinamento era você chegar lá, ver as pessoas falando, olha, depois de estudos de 30 anos sobre comportamento humano nessa área, por exemplo, sobre o perdão, os benefícios que a ciência comprova que o perdão traz, tanto para a saúde, etc. e tal. E hoje está comprovado, depois de 20 anos de estudo disso, daquilo, blá. E aí falando sobre o perdão. Jesus já falava isso há mais de 2000 anos atrás. E então a gente tem hoje algo científico na mão. Eles não gostam de se curvar diante da Bíblia e esse foi uma das causas de eu estar escrevendo o artigo sobre essas semelhanças. Mas a verdade é que eu queria confrontar no intuito de quê? De mostrar que isso que se descobriram, que se comprovaram, Jesus já dizia. Já existia. E é o que a gente prega nos nossos púlpitos, pelo menos aqueles que têm um compromisso verdadeiro com a palavra. Verdade. E me serviu para que eu pudesse compreender a Bíblia ainda mais como um manual de prática humana. As pessoas só têm a Bíblia como um manual religioso. Elas se enganam. Jesus deixou um manual prático de felicidade. Tanto que pessoas que mesmo que não creem em Deus, quando elas seguem esses princípios, tanto que estão sendo ensinados através do coach, sim, quando elas seguem esses princípios, elas se dão bem. Aí eu fiquei olhando, um camarada transformou isso em um método, em uma forma sequencial de atuação, de percepção e de ação contínua e ganha milhões com isso. Nós pregamos nossos púlpitos de graça e às vezes não temos a noção nem do que estamos entregando e nem as pessoas que estão recebendo do que estão recebendo. Sabe o que está acontecendo. É muito... Agora, é claro, eu não estou entrando na questão de salvação. Estou entrando na questão prática da Bíblia. É cientificamente comprovado. E quando você se dedica, é impossível você se desvencilhar disso depois. A salvação vem porque isso vai ser um novo estilo de vida, digamos assim, né? Exato. Aí você vai olhar... Por que então eles falam, né? Jesus foi o maior líder de todos. Porque a ciência agora está comprovando uma metodologia nova, isso e aquilo, e papapá, mas de práticas que ele já dizia lá atrás. O Augusto Cury, que é um dos escritores mais renomados do Brasil, lá fora, ele era o maior ateu. Um dos livros dele, ele coloca isso, que ele foi pesquisar, falar, mas não é possível que ninguém vai pesquisar a personalidade desse homem. Será que ele é tão... ou então é tão insignificante que nem vale a pena pesquisar? Eu vou olhar. E foi fazer uma análise da mente de Cristo. Qual a conclusão que ele chegou? Ele achava que ele nem tinha existido. Impossível ele não ter existido. E os ensinamentos dele são muito atuais. E aí ele começou a ver sobre essa questão. O que a psicologia hoje positiva trabalha muito sobre a questão da felicidade, isso e aquilo. São coisas que nós aprendemos, mas às vezes não conseguimos compreender a fundo. E aí é que eu digo sobre despreparo, até mesmo das lideranças. Não criticando como achando que a gente sabe alguma coisa. Mas eu falo com peso mesmo de responsabilidade e também como missão de vida de tentar contribuir o máximo possível. Não por achar que eu tenho alguma coisa, mas por entender que também é uma missão para mim. Verdade. Pastor, a gente vai fazer mais um intervalo e aí a gente volta para o senhor contar para a gente como que o senhor usa isso hoje em dia no seu dia a dia, quer na igreja, quer no seu meio de trabalho, no seu campo de trabalho. A gente volta rapidinho.